Ni hao, ni hao ma, Samayan. Como estão, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao Gabi Mandarim. Hoje a gente vai ter a segunda live. Deixa eu chamar a Beth aqui, nossa convidada. A Beth. O pessoal tá que entra. Eita, ei, olha aí, ó, todo mundo aí, Ju, Ni mamãe. hao. Ni hao, Beth. Diz amanhã. Essa manhã eu tava falando aqui com o pessoal que eu tava te chamando, né? Então, desde já, gente, eu quero agradecer, né? Todo mundo, vocês que estão entrando aí no Gabi Mandarim agora, para a live. Agradecer também a produção aqui, o Regis, que me ajuda toda vez. Ajudou até a Beth aí, né, Beth? Na Com essa condição da questão de música. live. Muito obrigada, Regis. Hoje, pessoal, vocês vão conhecer mais um pouquinho da cultura chinesa, que eu gosto tanto. Tenho certeza que a Beth gosta muito também. E assim, eu fico pensando que é uma forma também da gente contribuir aí para melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida de todo mundo nesse momento. Vocês vão aprender coisas que vocês vão poder aplicar. Então, a gente vai falar sobre alimentação, sobre música, sobre a medicina chinesa. A Beth Leivas, que está aqui com a gente, também. Depois vocês sigam a Beth no perfil dela, que é maravilhoso. A Beth é uma grande amiga, ela é médica acupunturista, é cantora e adepta, né, à fitoterapia, a uma dinâmica toda aí de um bem-estar e uma cultura chinesa que ela vai falar pra gente um pouquinho, né? E aí, pessoal, o que eu vou falar, combinar com vocês? A gente, geralmente, às vezes tem muitas perguntas, para não ficar interrompendo, a gente tem uns blocos, a gente fala do primeiro bloco, aí a gente faz um intervalinho para interação, para a gente responder as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas, mas a gente vai responder no fim de cada bloco. Então, são 3 blocos para poder ficar mais organizado e vocês terem as respostas, tá bom? Então, vamos lá, né, Beth? Falar um pouquinho, pode começar assim, contando um pouquinho dessa história, como que você começou nessa questão aí da medicina chinesa, da acupuntura. Então, boa noite para todo mundo, né? Todo mundo muito bem-vindo. Eu sou médica, alopata, normal, formada aqui na Federal, e eu fui ginecologista obstetra muitos anos. E depois de um tempo na profissão, assim, quase 20 anos, foi me dando aquela vontade de entender a medicina como uma forma mais preventiva, com uma atuação mais na prevenção de doenças, na manutenção da saúde geral do corpo. E dentro da medicina alopática, a gente tem poucas coisas que a gente pode fazer preventivamente. Então, nessa busca, eu encontrei a acupuntura. E aí ela me preencheu totalmente. Foi uma paixão na minha vida. Eu me tornei médica acupunturista, fiz o curso, né, durante 2 anos aqui, prova de título, registrado no CRM, tudo direitinho. Porque, afinal de contas, eu sou médica, tenho essa formação mais acadêmica, a gente gosta dessas coisas, né? E depois de um tempo que eu estava aqui, eu fui junto com um grupo de médicas, são alguns médicos de São Paulo, outros de Belo Horizonte, a gente foi para a China, ficamos em Pequim durante uns meses. Então lá a gente teve contato real mesmo com o que significa acupuntura na vida de um chinês. Não acupuntura, a medicina chinesa, né? A acupuntura é um dos pilares da medicina chinesa. A medicina chinesa trabalha com alimentação, com acupuntura, com fitoterapia, com exercícios, né? Tai Chi, Qigong, Lian Kun, com a prática de meditação. Então, a acupuntura é uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar dentro da medicina chinesa. E aí lá a gente ficou num hotel, e nesse hotel, em frente ao nosso hotel, tinha um parque maravilhoso, chinês de cinema, que todos os dias de manhã a gente tomava o café, atravessava a rua e ficava lá fazendo as práticas chinesas, imersa mesmo, né? Nos sons, na paisagem chinesa, tai chi, com uma coisa mais linda, com leque, com espada. Você Igual acha, filme. você acha que você está dentro de um filme, né? E o som, as músicas e tudo do chinês.
E a gente voltava, tinha aula teórica na manhã. Enquanto a gente tinha a exposição teórica, tinha sempre uma tradutora junto, né? A tradutora era uma médica chinesa, carioca. A mãe dela era carioca e o pai era chinês. Então, ela falava português muito bem, mandarim muito bem e entendia muito bem da questão da medicina chinesa. Então, era excelente. E enquanto a gente tinha aula, passava no meio das cadeiras uma chinesa toda paramentada, assim, com um chá. E a gente tinha, todo aluno tinha uma canequinha de chá na frente, assim, para estudar. E toda hora ela vinha abrir aquela canequinha e colocava um chazinho quentinho lá para a gente tomar. E isso faz parte da vida do chinês. O uso de chás, de ervas, de plantas medicinais é do dia a dia, não é nada excepcional. Não é uma coisa que se usa só quando se está doente. Né? Sim, quando eu estive lá na China, todos os chineses na rua, a gente anda aqui com a garrafinha de água, eles andam com a garrafinha de chá, né? E Beth, não tinha quase uma bebida gelada. Eu ia comprar, por exemplo, Coca-Cola ou algum refri ou uma água geladinha, as geladeiras todas desligadas. Eu ficava impressionada. A China é tão comum isso. Eu motorista de ônibus lá andava com a garrafa de chá assim dentro do ônibus. Eles tomam e eles mudam as ervas de acordo com a estação do ano, com o clima, se está frio, se está quente, se está seco. Eles têm muita essa sabedoria já na família, que é passado de pai para filho. É uma coisa da cultura mesmo deles. As crianças, elas sabem dizer que se isso é bom para você, se não é bom para você. E tem um caso engraçado, essa coisa do frio, que teve uma noite depois das aulas, e a gente foi no restaurante jantar, e estava muito frio, muito chuvoso, muito úmido. E eu fui com uma amiga, e o único garçom chinês que falava um pouquinho de inglês chegou e a gente pediu para ele uma cerveja gelada, né? Um pindia ou pindá, né? E ele falou, não vou servir. Eu falei, a gente, né, na nossa arrogância ocidental, né? Como que você não vai servir? Nós temos dinheiro, nós vamos pagar, a gente quer tomar uma cervejinha. E ele, não vou servir a cerveja. Eu falei, gente, por que ele não vai servir? Aí ele explicou pra gente, o tempo lá fora tá frio, tá úmido, tá gelado. Vocês não podem botar dentro de vocês o frio, vai estagnar a energia. Mas a gente insistiu, a gente tomou e no outro dia a gente estava gripado. Né? Por causa do frio externo e o frio interno, a gente gripou. Então, são essas coisas da medicina chinesa que são apaixonantes. Assim, a forma como eles lidam com o padrão de harmonia ou desarmonia do corpo. Né? Essa coisa do quente é porque o processo digestivo, que é o elemento terra dentro da medicina chinesa, ele gosta de calor. Ele é como se fosse uma panelinha, um lugar quentinho, precisa ter fogo, né? Nesse local aqui do estômago, do baço e tal. Então, eles acham que a gente tem que estar sempre aquecendo isso para facilitar o processo digestivo e para evitar que a gente acumule líquidos no corpo. A medicina chinesa entende que a gente tem grandes patógenos, grandes causadores de doença, que é o calor, a secura e a umidade. Calor e umidade para eles são assim, os piores causadores de doença. Então, muito do que eles fazem é para evitar isso, diminuir o calor interno e tentar mobilizar a umidade do corpo. Então, quando você toma antes da refeição ou depois da refeição um chá quentinho, você está ajudando o metabolismo do elemento terra. Você está ajudando o baço pâncreas a mobilizar essa umidade do corpo. Sim. E tem, Beth, outros alimentos que eu percebi muito quando eu fui à China, né? E também pelo próprio interesse que eu tenho na cultura chinesa. Fico sempre tentando reproduzir, né, alguma receita, alguma coisa. Eu percebo que eles usam muito, por exemplo, gengibre nas receitas, comem muito arroz, comem arroz de manhã, de café da manhã, né? Café da Tem manhã a questão do... Pois é, e esses tipos de alimentos, assim, tem alguma relação também, igual, né? Você é uma médica, trabalha com acupuntura. O que você pode contar aqui para o pessoal da relação por exemplo, desses tipos de alimentos chineses com alguma questão de melhoria ali no organismo? Todo alimento para a medicina chinesa é um remédio, né? Assim, eles tentam harmonizar uma alimentação para tonificar todo
todos os elementos do corpo, para trabalhar todos os órgãos e não sobrecarregar nada, em nenhum momento, nenhum órgão. Então, o arroz é a base, né, da alimentação chinesa. E é uma coisa meio papinha, porque justamente o que o baço pâncreas, o elemento terra, gosta de coisas, de papinhas, de caldinho de cará, de caldinho de mandioca, de arroz bem papento. Essas coisas tonificam o elemento, dão força para o baço pâncreas estômago para ele metabolizar a digestão e os líquidos, né? Então, por isso o arroz é muito usado. O gengibre tem uma característica aromática, né? Ele trabalha muito bem a energia do pulmão, porque ele é um chá de gengibre, é muito usado com alho, com hortelã, com essas ervas aromáticas. São chás muito bons para a questão pulmonar, que é o momento que a gente está vivendo, né? Inclusive, né? Alho também, né? Você falou alho. Gengibre com Nossa, alho é muito alho. Eu tô até com uma pimenta aqui, um molho de pimenta aqui que eles usam, que tem alho, tudo tem alho. Come alho, eles comem alho cru. Come alho cru. A comida chinesa é uma delícia, né, Gabi? É uma delícia, eu adoro. É uma delícia. A gente não passa mal na China. Você não tem nenhum problema, nem de estômago, o intestino funciona maravilhosamente bem. Hoje eu estava comentando isso, que eu nunca passei mal com uma comida chinesa. Engraçado, às vezes a gente acha que, né, nossa, diferente, ou sei lá, tem umas coisas que levam óleo, mas em suma tem muitas verduras, muitas coisas cozidas. O segredo deles é essa harmonização, né? Não tem exagero de nada e a variedade. São vários potinhos na mesa. As mesas são redondas, né? E rodam assim pra gente. E outra coisa, comer com hashi, né? Que você come em menor quantidade. Então você demora mais, né? Demora também. mais a digestão, você mastiga mais, as coisas são mais variadas. A alimentação chinesa é perfeita, é super. E lá é uma coisa que não sei se você lembra, se você chegou a ver isso na hora do almoço. As lojas meio que fecham, né? É tão importante para eles a questão alimentar que eles botam a mesinha na rua com cadeirinha. Eu vi várias vezes isso, eles sentados em cadeira, bota toalha, arruma mesa na frente da loja e sentam para alimentar. Eles se sentam e se alimentam. Não é uma questão de comer, né? É muito importante a alimentação e a forma de viver, né, do chinês é muito... Sabe? Por isso que eles não morrem, né, Gabi? Tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Os chineses são brutos, gente. Ô, Beth, e me fala uma coisa aqui, em relação à acupuntura, assim, porque muitas pessoas também não entendem direito o que é acupuntura, fica pensando, nossa, aquele tanto de agulha que fica me furando, que dói. Eu já fiz, gente, acupuntura, inclusive com a Beth. Não dói, não. Mas eu acho que é legal falar um pouquinho para as pessoas dessa dinâmica aí da medicina chinesa, da acupuntura, dos benefícios, assim. Sim. Qual que é a diferença para os outros tipos de tratamento? Sim, a acupuntura tem toda essa abordagem energética, né? O nosso diagnóstico é feito em cima de padrão energético de desarmonia. Não é só sobre a fisiologia de uma doença, ou de micróbio, de vírus, ou de bactéria, do que for. É muito ligado aos fenômenos naturais, que é uma medicina muito antiga. Então, o chinês, ele sempre tratou as pessoas comparando com a natureza. Então, eles falam que dentro da gente, a gente tem equilíbrio de duas forças, duas energias muito importantes, que é a energia Yang e a energia Yin. E que o equilíbrio entre essas duas energias é que deixa a gente numa estabilidade, com o corpo forte, sem possibilidade de adoecer. E o Yang, que eles traduzem como tudo que é para fora, que é calor, que é sol, que é energia, que é movimento. E o Yin é o oposto disso, né? É o momento que a gente está vivendo. Outono é o momento do Yin. O elemento metal agora, que é o pulmão, que é o responsável pela questão da Covid, é um elemento Yin. O Yin é recolhimento, é ir para dentro, é ficar quieto. Tem tudo a ver com isso que a gente está passando agora. Então, só que o chinês falava isso, a medicina ocidental já traduziu.
o que eles falavam de Yang é o sistema nervoso simpático, né? Que libera todos os hormônios que têm característica Yang, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, Aham. cortisol e tal. E o Yin é o sistema nervoso parasimpático, que é o que acalma, é o que libera endorfina, serotonina, hormônio de crescimento, melatonina e tal. Então, o que o chinês falava é de equilíbrio entre sistema nervoso simpático e parasimpático. São hormônios que a gente libera dentro da gente. Então, quando a gente coloca a agulha nos pontos que eles estudaram, a gente está fazendo Sim, isso, a gente está mudando a química interna da pessoa. Está diminuindo. É simplesmente abaixar o Yang e melhorar o Yin, ou seja, diminuir o calor, a ansiedade, né, os hormônios que causam doença, né? Se você mantiver seu cortisol alto o tempo inteiro, você diminui seu sistema imunológico, você fica aberto a doenças. Então, quando você agulha um ponto que diminui o Yang e que aumenta o Yin, você está trabalhando para um corpo mais saudável, mais resistente, mais equilibrado. E aí é isso, porque mesmo a medicina ocidental falha em muitos tratamentos, né? Assim, não existe sim, controle das doenças, existe diminuir os sinais e sintomas, mas tratar, curar, aí já são outros 500. A gente controla as doenças, né? Mas dentro da medicina chinesa, a gente vai na causa. É claro que eu não estou desfazendo a medicina ocidental, ela é importantíssima, né? Em casos agudos, a gente... O ideal é a gente associar as duas coisas, né, Gabi? Trabalhar com a sim. prevenção e, na hora que precisar, recorrer à medicina ocidental, que é maravilhosa também. Você vê que a Danusa Menezes já está preparando o chá aí, já mandou recadinho, já está preparando o chá. Vamos lá, todo mundo, preparar o Danusa seu toma chá. conta. Danusa bebe chá, eu conheço minha amiga querida, minha parceira de estrada musical, canta comigo há muitos anos. Danusa é Ela é minha maravilhosa, já paciente, vi apresentações. ela é minha paciente e ela é totalmente adepta de tudo isso que eu estou falando. E a gente não só fala, a gente vive isso mesmo no dia a dia. Fitoterapia chinesa, remédios de plantas medicinais chinesas, tudo isso a gente consome, eu consumo no dia a dia da minha vida. É uma medicina muito abrangente, muito poderosa, muito bonita, muito poética. Sim, muito. E assim, e é interessante, assim, quando você conversa com os chineses, a relação que eles têm com essa questão da alimentação, que está muito relacionada à medicina chinesa, até na própria fala deles, né? Hoje eu estava conversando com um chinês que tem uma mercearia e ele falava assim: isso aqui dá um cheiro, tem um cheiro, então isso é para dar cheiro. Então, assim, é interessante como que tem outra relação, assim, e percebe um pouco, né, o para que serve cada coisa. Sim. E você, Beth, quando chega uma pessoa no seu consultório, né, para ser atendido com acupuntura, e acaba que a pessoa deve mudar também alguns hábitos, né, para poder fazer esse equilíbrio do corpo. Então, imagino que a alimentação seja um ponto forte aí, né, para poder equilibrar aquilo que nela está desequilibrado. Sim, é fundamental. Mudar o processo alimentar é fundamental. Fundamental. É o que eu te disse, a medicina chinesa, a acupuntura é uma dos pilares, né? Mas a gente tem que trabalhar a alimentação, tem que trabalhar o exercício físico, tem que trabalhar a parte mental, emocional, tem que ter esse equilíbrio. Até espiritual, né? Se linkar alguma questão espiritual mesmo, que cada um tem a sua linha de seguir, mas é muito importante. Tudo isso é a saúde do corpo. E a alimentação dentro da medicina chinesa é muito importante. Alimentos que, por exemplo, se a pessoa tem um padrão de calor muito forte, que a gente identifica na anamnese, na conversa, no exame da língua, do pulso, da tendência que a pessoa tem, de quais as doenças que ela tem característica de desenvolver, isso fala a favor de algum padrão de desarmonia nessa pessoa, nesse paciente. Se ele tem um padrão de fogo, por exemplo, de muito calor, a medicina chinesa orienta a pessoa a não usar alimentos que aumentem esse calor interno, porque vai piorar esse padrão, que são as carnes, os produtos animais, coisa que leva no churrasco, que vai no fogo,
tudo de proteína animal aumenta muito o calor interno. Então, a medicina chinesa orienta, olha, para você melhorar o seu padrão, não adianta só a gente colocar agulha e tomar erva. Você tem que fazer na sua alimentação um aliado para diminuir esse calor também, né? Para ajudar no padrão da pessoa. E para cada um, quem tem tendência à mucosidade, à umidade, são pessoas que têm muito catarro, muita rinite, muita sinusite, otite, amidalite e tal, que são doenças que têm a ver com o aumento da umidade na mucosidade, deveriam evitar alimentos que aumentam a umidade e a mucosidade, que são os mais gostosos, os laticínios, os queijos, as manteigas, tudo que tem leite, né? Que são coisas muito difíceis para os mineiros, né? A gente é muito ligado nessa alimentação. Mas isso, não só a medicina chinesa fala isso. A pediatria já contraindica o uso de leite em crianças que têm tendência a ter bronquite de repetição, que são crianças asmáticas, que têm essas questões, né, de respiratórias. Então, assim, a medicina ocidental cada vez comprova, através de estudos e de trabalhos, o que o chinês já fala há mais de 3.000 anos. Isso a medicina chinesa já fala há muito tempo. Sim. E, Beth, é uma questão que eu acho que é importante para ajudar as pessoas que querem começar, por exemplo, um tratamento de acupuntura, algo assim, que eu percebo é que a pessoa às vezes não tem como saber se aquele médico ele realmente tem o conhecimento necessário, né? Vou dar o meu exemplo mesmo, eu fui em vários. E aí quando você fala dessa questão, né, do exame inicial, da conversa, dessa anamnese, que você olha a língua, o pulso, muitos às vezes não fazem isso, assim. E assim, é importante, por que é importante fazer isso? Assim, o que você consegue ver? Quando você olha a língua de alguém e o pulso, por exemplo. O pulso é um capítulo à parte dentro da medicina chinesa. Para entender mesmo de pulso, você tem que nascer chinês, porque assim, é muito detalhe. A gente consegue, através do pulso, entender alguns padrões desses de calor, de deficiência, de umidade, de mucosidade. Ele aparece nos locais do pulso. O pulso é dividido em locais, cada um é um órgão e uma víscera. Então, quando a gente toca o pulso, a gente consegue, com a experiência, com o tempo, entender aonde que está maior o problema do paciente através do pulso. A língua, na mesma coisa. A língua, ela tem representação de todos os órgãos na língua. A gente consegue ver pela cor, se tem saburra, que é aquela umidade, aquela coisinha que dá em cima da língua, pela cor, se é branca, se é amarela. São exames... Deve ter um monte de gente colocando a língua, abrindo um espelho. Eu fiquei querendo mostrar a minha aqui. São auxiliares ao diagnóstico, né? A medicina chinesa, o diagnóstico é essencialmente clínico, não tem muitos exames para a gente pedir. Quando a médica, por exemplo, eu que tenho a formação em medicina ocidental, eu sempre agrego as duas, assim. Eu não consigo não pedir alguns exames necessários. Fazer uma anamnese normal, digamos assim, né? Porque tem muita coisa, Gabi, que eu acho que essa é uma grande questão dentro da acupuntura, se o acupunturista é médico ou não é médico. O fato do acupunturista não ser médico não quer dizer que ele não seja excelente acupunturista. Ele pode ser até melhor do que um acupunturista médico. Mas a questão do médico é que ele sabe fazer diagnóstico. E tem muitas coisas que não podem ser abordadas somente pela acupuntura. Né? Uma dor abdominal, muitas vezes, precisa de uma investigação maior. E para você desconfiar de que aquela dor abdominal é alguma coisa mais grave, você tem que ser médico. E aí pedir outros exames, né? E a gente faz a medicina. A gente faz medicina, a gente não faz medicina chinesa ou medicina ocidental. A gente faz medicina, que é olhar o todo. Então, eu acho que é isso. Se o médico que é o acupunturista não médico tiver a orientação de um colega médico, tá tudo certo. Né? Ou ele tiver alguma dúvida, ele pedir uma avaliação, porque tem casos, tem doenças que já aprofundaram tanto e já alteraram tanto a anatomia que às vezes é cirúrgico.
Às vezes a abordagem é pela medicina ocidental, não é só pela medicina. Não há nada o que fazer, às vezes, né? Sempre tem alguma coisa que a medicina oriental pode ajudar. Ou diminuir a gravidade, ou ajudar a melhor a recuperação. Mas em alguns casos tem que ter intervenção cirúrgica mesmo, uma abordagem mais alopática, né? Sim. A Carol mandou recadinho aqui. A Carol mora na China, falou que sempre faz ventosa, sempre faz a cura lá na China. Tem muitas ofertas lá de massagem, né? Assim, toda esquina tem pessoas fazendo massagem, fazendo ventosa. Então, assim, é comum, né? É algo muito mais difundido que aqui. A Juliana Negrão também falou que acha muito boa essa abordagem de aliar as duas medicinas. Inclusive, perguntou aqui sobre a questão da menopausa, assim, se tem alguma dica, alguma coisa em relação aos alimentos, a própria acupuntura. Acho que seria legal responder, né, Beth? Sim, sim. Como eu vim da ginecologia, eu trabalho demais no meu consultório com todas as questões de mulher, né? Desde adolescente, TPMs até a menopausa. A medicina chinesa entende que a menopausa é uma deficiência da energia yin, do rim e do fígado. Então a gente fica sem o frio, né? A gente perde a característica do elemento frio, da água, do rim, que molha a madeira, que é o fígado. Como a gente perde esse elemento, a gente fica muito mais yang. E tudo a questão do fogacho, né, dos calores na menopausa, é exatamente isso. É a madeira pegando fogo toda hora e vem aquelas ondas de calor. Esse fogo da madeira pode atingir o coração, que nos 5 elementos, depois da madeira, a gente tem o coração, que é o fogo. Isso pode levar a quadros de hipertensão, que é muito comum se desenvolver na menopausa, insônias, zumbidos, aftas, quadros de calor. Então, assim, bem rasamente, a menopausa seria isso, uma deficiência de energia yin com predomínio do yang. Por isso que a gente fica mais nervosa, mais irritada, com mais insônia, com mais irritadiça, mais seca, né? Com uma secura geral do corpo, das mucosas, porque esse calor ele vai secando, a gente vai perdendo a umidade. E mais seca também no temperamento, né? É uma irritação, assim, as pessoas ficam mais irritadas, menos mais reativas, né? E o que a medicina chinesa faz? Vão corrigir esse padrão, vamos diminuir o calor e vamos aumentar o yin de novo. Então, tem muitos pontos dentro da acupuntura que tiram o calor do fígado, que tiram o calor do coração, que aumentam a energia do rim. E muitas ervas chinesas maravilhosas, fórmulas assim, magistrais, milenares, e que trabalham exatamente isso, aumentando a energia do rim, tirando calor do fígado e calor do coração. Melhora demais. Tenho várias pacientes que se tratam só com medicina chinesa. E fibromialgia? A Leia tá perguntando aqui. Ei, titia, tudo bem? É a mãe de uma grande amiga minha da Ju. A Ju também acho que tá na live. Perguntando sobre esse problema que acomete muitas pessoas, né? A fibromialgia. E pelo que eu escuto falar, é super difícil da pessoa melhorar. E eu já ouvi casos de pessoas na acupuntura tratando e que se deram bem, né, Beth? A fibromialgia dentro da medicina chinesa é tratada como uma questão emocional puramente, né? Ensina com antidepressivos e uma abordagem mais por esse lado. Não tem nenhum diagnóstico fisiológico, assim, não é alteração de nenhum órgão específico. Na medicina chinesa, a explicação é que a gente tem em volta do corpo, além de nervos, de vasos, de osso, das estruturas do corpo, a gente tem canais de energia. Esses canais são chamados meridianos. E dentre esses meridianos maiores, existe uma rede que eles descrevem como sendo meridianos tendíneo-musculares. É como se fosse um filó assim, que percorresse o corpo. A fibromialgia é uma estagnação de energia nos meridianos tendíneo-musculares.
Toda vez que a energia para de circular por algum motivo, ou porque você quebrou alguma coisa, dobrou, usou em excesso, ou uma estagnação emocional que faz essa energia ficar parada, ela gera as doenças. Então, a principal função da medicina chinesa é manter a circulação energética do corpo sempre em movimento. Não pode parar essa energia. Então, a agulha faz isso. Quando a gente coloca a agulha, ela movimenta. E existem pontos específicos no meridiano tendíneo muscular para tratar fibromialgia. A melhora é, assim, impressionante. E com a erva chinesa também. Pensando nessa abordagem, né? O Reinaldo Medicina Chinesa postou comentário aqui falando que a fitoterapia ajuda muito também. Sim. Essas questões da menopausa, provavelmente da fibromialgia também. O que você acha, Beth? Acho demais. Ela não dá energia para ninguém. A agulha não leva energia para a pessoa. A agulha mobiliza a energia que a pessoa tem. O que nutre a pessoa energeticamente são as ervas. Então, quando a gente associa fórmulas com plantas medicinais ou alimentos que levam a energia para dentro do corpo, e aí a agulha faz o trabalho. É como se fosse uma comida, né? Você está lá com a panela, você joga os ingredientes, que são as ervas, e você mexe aquilo, né? A acupuntura mobiliza a energia do corpo, ela não te carrega de energia. Tanto que os doentes mais velhinhos, as pessoas mais idosas, é mandatório você entrar com fitoterapia, porque eles são muito deficientes energeticamente. Então, a acupuntura tem pouco efeito em pessoas idosas, a acupuntura somente. Tem que associar ervas, senão o resultado é muito pobre. Pessoas mais novas não, pessoas mais jovens já têm mesmo essa essência, né? Essa energia maior. Então, talvez não precise tanto de erva, mas os pacientes mais idosos, é muito difícil você conseguir um resultado só com agulhamento. Você tem que julgar muita planta medicinal neles. E são remédios, assim, com pouquinho, não tem efeito colateral, totalmente toleráveis. A única questão é que eles têm gostinho de planta, né? Então, assim, a gente desacostumou de tomar remédio com gosto de mato, né? Tudo é verdade. de aroma, de sabor, tutti-frutti, morango, framboesa. É verdade. Então, essa é a E aqui, Beth, tem algumas perguntas relacionadas a algumas doenças. Então, por exemplo, a Angélica, minha mãe, perguntou aí sobre gastrite. E o Cristiano, diretamente de Passatempo, Minas Gerais, está perguntando também sobre... Tá vendo? Estamos no mundo todo, gente. Perguntou sobre questão do estresse. É um mundo. E aí, assim, como ela perguntou da gastrite, ele perguntou do estresse, né? E eu imagino que as duas coisas também ali, né, estejam na mesma seara. Que dicas que a gente pode dar em relação à alimentação, em relação a algum apoio aí da acupuntura ou outro tipo? Sim. Gastrite é fogo no estômago, né? É calor no estômago. Então, é aquilo que a gente falou. Todos os alimentos que aumentam esse calor pioram a gastrite. Então, não vai ficar comendo carne, tomando álcool, comendo pimenta, porque isso bota calor dentro do corpo. Agora, na medicina chinesa, a gente tem vários, principalmente remédios chineses maravilhosos, que são equivalentes aos prazóis aí do medicina ocidental. O meprazol, pantoprazol, isoprazol, lanzoprazol e tal. Que não são muito indicados para usar por longo tempo, porque mudam o pH do estômago, modificam a acidez do estômago, então podem levar até a outros problemas, outras questões. E a medicina chinesa tem ervas que trabalham o qi do estômago, a função do estômago. Então, melhora, assim, absurda. Esse dá para ver na hora. Você tá com uma sensação, você toma a fitoterapia, daí meia hora você toma outra dose, acabou. Então não é coisa que você não percebe, é imediato.
Então, para gastrite, além desse cuidado com a alimentação, tem o cuidado também, lógico, emocional, que é uma doença que tem uma característica de ansiedade, né? Ansiedade para a medicina chinesa é calor. É um movimento de calor. Então, assim, e tem muitos pontos dentro da medicina chinesa maravilhosos para tratar. Eu tenho muitos pacientes que largaram omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol para lá e ficam na acupuntura e no Xiangsha Ping Wei San, que é o remédio bom. Os matinhos. Hã? Os matinhos em forma de cápsula. Sim. São maravilhosos. E qual foi a outra pergunta, além do gás? Do estresse, né? O estresse, gente, nesse momento de coronavírus, em que todos estamos passando, o estresse está rondando aí, né, de formas diferentes. Tem aqui a Jaque perguntou sobre insônia, né? Então, tem muitos casos agora, nesse momento do corona, que as pessoas estão relatando insônia. Eu mesmo também estou tendo muita insônia, que eu não tinha antes. O que a gente pode fazer? O estresse o estresse mínimo é necessário para viver, né? A gente também não pode ficar sem um pingo de ansiedade, não. Um pouquinho é necessário. O excesso dele é resultado do aumento do cortisol, que é um hormônio, que é o hormônio que faz a gente acordar de manhã, que é o tal do yang, que o chinês fala. O yang começa às 8 horas da manhã, a hora que você abre o olho, você está preparado para ir para a vida, para matar o dinossauro, para enfrentar tudo. Esse cortisol, ele fica alto de manhã, ele tem que ficar, porque a gente tem que lidar com todas as questões externas do mundo. Quando chega lá pelas 4, 5 horas da tarde, o chinês fala que a gente tem que diminuir esse cortisol, que a gente tem que criar condições no ambiente, interno e externo, alimentos, abaixar a luz, diminuir negócio de computador, de não sei o quê, para permitir que o yin, que são os hormônios, aqueles que eu falei no início, endorfina, dopamina, aumentem, e o cortisol tem que abaixar. Esse cortisol, se a gente for medir no laboratório, inclusive existe esse exame, que é dosado de manhã e à tarde ele tem que estar quase que a metade do valor que ele estava de manhã. Isso é o funcionamento normal do organismo. A gente hoje se coloca em alerta o tempo todo, Gabi. 6 horas, agora, 8 horas da noite, a gente está fazendo live. Com luz. Sim. Com atenção nessa questão agora. Muita gente está ligada em computador, está trabalhando, está vendo notícia de televisão, de Covid, não sei o quê. Cortisol está lá nas alturas. Então, isso primeiro, não te deixa dormir. Né? Mantém você em alerta, em estado de alerta. E tem essa condição de estresse crônico, que é terrível. A primeira coisa que o cortisol alto faz é inibir o sistema imunológico. É não deixar que o seu corpo te proteja das doenças. Ele inibe linfócito T, as células helper, T-killer, um monte de coisa do sistema linfocitário, né, que é o sistema de defesa, são inibidos pelo cortisol muito alto. Por isso que o estresse abre portas para as doenças. Sim. Então, tem que trabalhar isso. E aí, o que a gente faz na acupuntura, mais uma vez, trabalhar os pontos que melhoram esses hormônios calmantes, tirar essa ansiedade e muitos remédios chineses. Amiampian, maravilhoso para processos de ansiedade. Acho que a sua resposta ajudou geral aqui, porque tinha muita pergunta aqui de insônia, de estresse. O Regis até mandou aqui uma também sobre isso. A doença agora. A minha tia-avó, que está aqui, tem 80 anos, tia Ana Lúcia, está na live. Ela mandou recado, que ela está muito feliz com os matinhos dela lá, com os 80 anos, bastante chá, essas coisas, né, tia? Muito bom. E a Juliana Negrão está perguntando sobre onde que ela vai conseguir esses remédios, os matinhos, a fitoterapia. Onde ela vai, pelo amor de Deus? Esses remédios, assim, em Belo Horizonte é meio difícil, porque tem uma farmácia aqui que representa, tem duas farmácias. Ela é de São Paulo, São Paulo. Ela tem que procurar tipo o quê? Em São Paulo, esses remédios são feitos em São Paulo.
Ah, que ótimo. A gente pode colocar no link depois, talvez, o endereço, mas assim, tem que ter o diagnóstico chinês, né? Não é só chegar lá, tem mais de 400 Sim, fórmulas, assim, depende. Não é, isso é a coisa mais bonita também da medicina chinesa. Aquele remédio não é o mesmo para você, para mim, para o outro, é individualizado mesmo, de acordo com o padrão da pessoa. Então, assim, mas é em São Paulo, a fábrica é em São Paulo, maravilhosa, feito lá. E a gente consegue comprar aqui em Belo Horizonte pelo Sedex, chega pelo site, eles enviam para gente. E tem uma farmácia em Belo Horizonte, a Bezerra de Menezes, aqui, que representa essas fórmulas. Não são fórmulas, não são... Todo remédio fitoterápico, ele tem uma certa dificuldade, né, de se manter no mercado. uhum, É muito complicado não ter patente dessas ervas, né? Você não consegue patentear as plantas, porque ninguém inventou isso, né? Foi Deus que inventou, a coisa está lá. Não gera patente para ninguém, né? sim, Então, assim, é muito, muito complicado trabalhar com... E outra coisa, a planta em si, ela não tem um princípio ativo único que é fácil controlar em laboratório. As plantas têm vários componentes. Isso dificulta os estudos científicos, o controle, sabe, sobre os efeitos ou os efeitos colaterais e tal. É muito complexo. Agora, tem que usar, a pessoa que usa nunca mais para de usar. sim. Ô, Beth, e agora a gente falou de várias, as pessoas perguntaram dúvidas relacionadas a alguma doença ou alguma mal-estar que elas estejam sentindo, a gente já pôde ajudar um pouco, e eu acho que a gente pode falar dessas coisas boas, assim, que também estão disponíveis para as pessoas nesse momento, né? Você, além de médica, né, pessoal, como eu falei no início da live, é cantora, e aí, a música, né, assim, cantar, dançar, se exercitar, provavelmente tem um grande papel aí para ajudar contra o estresse nesse momento do corona, e a própria medicina chinesa traz isso muito, né? Quando eu estive lá na China, eu vi muitas pessoas fazendo ginástica nas praças, de forma, né, grupos, então um monte de grupo de pessoas mais idosas dançando, como se fosse uma aeróbica, muitas pessoas fazendo, usando os aparelhos que tem no parque, assim, mas eram muitas, não é igual aqui que Sim, você vê uma pessoa ou outra. Eram grupos imensos, 50 pessoas, sim. tipo, de hora em hora fazendo exercício, tai chi e tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que você também tem uma grande experiência com a música e como que você alia isso. Só abrindo um parênteses sobre a questão do Covid, né? Claro. O que a medicina chinesa entende que é essa doença, né? É uma doença que vem de um fator externo, que é um agente que eles falam, um patógeno externo, né? Que é um vírus, Sim. e que está afetando justamente o pulmão, que é o elemento metal, né? Que é o metal dentro da medicina chinesa. E a coisa que mais se fala para prevenção ou tratamento da Covid é ter um sistema imunológico forte. E dentro da medicina chinesa, o sistema imunológico é chamado de Wei Qi. É uma capa protetora energética que todo mundo possui. Esse Wei Qi, ele é resultado de dois Qis. O Qi do ar que a gente respira, que mistura com o Qi do alimento. Então, tem dois elementos na medicina chinesa que são muito importantes agora para o Covid. Essa questão do respirar, né, do ar, de tonificar a energia do pulmão, com exercícios, com atividade física, Interessante. com plantas que tonificam o pulmão, que são essas plantas aromáticas, o gengibre, isso que a gente falou dos chás. E melhorar o Qi adquirido, que é o Qi do alimento. Então, a gente também tem que alimentar muito bem. Esses dois juntos é que vão melhorar o nosso sistema imunológico. E aí, onde que entra a música? A música, cantar, é trabalhar esse Qi do pulmão. Quando a gente canta, a gente está exercitando a questão pulmonar, a complacência pulmonar, né? A voz é resultado desse Qi. Quando a pessoa tem uma voz muito potente, né? A gente fala, pô, o Qi desse cara tá bom, hein?
porque é essa energia do ti do pulmão. À medida que a gente vai ficando velhinho, a gente vai mudando o padrão de voz, a voz vai ficando fininha, pouquinha, né? É o ti do pulmão que está diminuindo. Então, a questão de cantar, pela parte fisiológica, é um exercício pulmonar. E do ponto de vista emocional, é esse lugar que libera tudo que eu falei de bom, endorfina, dopamina, serotonina, todos os hormônios, assim, calmantes. Se diminui muito o estresse, é muito maravilhoso, né? E, Pode falar. desculpa, eu te interrompi porque tem uma pergunta aqui que talvez isso possa ajudar, né? Questão de cantar ou dançar, enfim. A Sônia Neves está perguntando, né, se existe algum chá ou algum exercício para melhorar as dores terríveis da endometriose. Então, né, como que você vê isso assim? A endometriose depende do grau que ela tá, né? Tem níveis, tem diversos níveis de endometriose. É uma doença arrastada, que geralmente é abordada pela ginecologia. Na ginecologia a gente trata muito endometriose com hormônios, com suspensão da menstruação por pelo menos 9 meses. É bem complexo. Muitas vezes tem que associar as duas medicinas, sim. Porque dependendo de onde estão os focos de endometriose, às vezes tem que cauterizar, tem que ir para uma cirurgia, né? Mas a medicina chinesa, eu tenho pacientes no consultório com endometriose. Tem um padrão, um perfil. A mulher da endometriose, ela tem um perfil de mulheres executivas, muito yang, mulheres muito trabalhadoras, muito estressadas. É a Sônia aí, trabalhadora. A Sônia trabalha comigo, a gente, né, Sônia? Fala isso aí. Trabalhamos muito. Executivas. Exatamente. É o perfil da energia, o padrão psicológico, digamos assim, da mulher que desenvolve endometriose. Então tem que tratar isso também, porque senão você vai lá, você vai cauterizar o foco, você vai usar o hormônio que diminui o foquinho o endométrio, e se você não muda o padrão, a doença pode aparecer, depois ela pode voltar, e é muito comum. Muito comum, faz laparoscopia, queima todos os focos de endometriose, tá linda, maravilhosa, suspende a menstruação quase 1 ano, ou engravida, que é uma boa forma de tratar a endometriose, porque você fica 9 meses sem menstruar, e daí um tempo ela volta. Porque o padrão não mudou. Se você não mudar o padrão de fogo, né, que é esse, a doença vai cair. O terreno está propício para continuar desenvolvendo a doença. Então, mas tem sim, tem pontos para tratar a acupuntura e tem fitoterapia que ajuda muito na diminui os focos ou diminui a evolução da endometriose. Eu tenho pacientes meio que estacionaram, que continuam fazendo ultrassom, e seguindo, e os focos diminuíram, pararam de aumentar, diminuiu as dores. Então, ajuda muito, sim. Ajuda, sim. A Juliana até colocou aqui agora, né? Mudar o padrão é o caminho, pelo que eu estou entendendo. Acho que sim, que é a questão do equilíbrio todo, né, Beth? Assim, equilibrando as suas deficiências, né? Trazendo para você aquilo que te faz falta de alguma forma com alimentação, com exercício, algo que traga o bem-estar, né? A gente trouxe essa pauta até da música, do canto aí, porque a Beth tem uma experiência com isso. E aí, eu, por exemplo, não sabia disso, assim, que seria uma boa coisa a se fazer, cantar nesse momento, né? Para fortalecer o pulmão, nesse momento da pandemia. Sim, a gente... enquanto cantora, faz muitos exercícios respiratórios, né? Fisioterapia respiratória, muita coisa que trabalha o pulmão e o diafragma, porque a voz é isso, é sopro, né? Sim. O som precisa vibrar nas cordas para produzir o som, então você tem que ter muito, muito ar no pulmão, muita capacidade de manter nota. Então, o pulmão, ele fica muito forte. O pulmão de cantor é bem forte, assim, bem fortalecido, né? Mas é isso, assim, é a minha paixão também. Eu trabalho com música já há muitos anos, né? De novinha. Quero ver se o seu pulmão tá fortalecido aí, Beth Leivas. Canta aí pra gente, canta aí alguma coisa pro pessoal se motivar
a cantar, a dançar. Vamos cantar, gente, vamos dançar. Canta aí pra gente, Beth. Aí entrou aqui o meu mestre, Maurício Tizumba. Eu trabalhei com ele Ah, 15 Tizumba. anos fazendo show, sabe? Rodando esse mundão afora. Sendo feliz. Tá cheio de gente mandando aí, ó. Te amo, Beth, os fãs da Beth estão entrando, né? Os mestres da Beth aí, Tizumba, muito obrigado pela presença. Não estava combinado, não, né? Mas. Então, eu vou fazer uma aqui, que é o meu tamborzinho tá aqui do meu lado. É, com tambor. Ah, o tambor, dá uma dica do tambor, Beth, aquilo que você falou para mim no briefing, na pauta. Sim, o tambor, o som do tambor, né? Ele liga, conecta a gente com a ancestralidade. E hoje, esse movimento Covid é voltar para dentro, lembrar de se conectar com essas coisas, com as forças ancestrais, com a espiritualidade, com as divindades. Voltar para essas coisas simples, né? Que é isso que a gente está falando, fitoterapia, o calor, o afeto, o carinho entre as pessoas. É isso. A gente perdeu isso. A gente estava indo por um caminho muito errado, né? Muito desconectado. E o tambor é um som que traz a gente para dentro, traz a gente para o coração de novo. Coloca a gente nesse lugar de força, de ligação com a terra, né? É um som que tem a ver com o mundo, né? Com os tambores, eles soam no mundo inteiro, né? Eles vieram da África, que é a mãe, né, de tudo. Então, quando a gente toca um tambor, a gente está conectando com tudo isso que é dos invisíveis, né? Dos encantados que a gente fala. Então, é maravilhoso. Quem quiser tocar tambor, tem que tocar tambor. Tem que tocar tambor, gente. Aproveita esse presente que a Beth Levas vai nos dar aqui na live, porque também a gente está chegando no fim, então é uma maneira bem legal de fechar, a gente ficar, né, em paz aí. E nesse momento, a live tem 1 hora, então eles, né, ou derrubam a gente com 1 hora, ou a gente encerra um pouquinho antes, como falta um pouquinho de tempo. Dá para a Beth cantar, né? Dá para agradecer vocês todos, sempre nos prestigiando na live. Sigam Beth Levas Oficial para conhecerem o trabalho delas. Escutem as músicas no Spotify. O CD da Beth é maravilhoso, né? Todas as músicas que a Beth tem. CD 7, o último CD dela. Foi lançado em 2018. E vamos ouvir um pouquinho. Lancei esse CD em 2018. Ano passado a gente trabalhou bastante com ele. E 2020 estava com os projetos todos engatilhados e a gente teve que fazer essa pausa. Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar com ele firme e forte. Se Deus quiser. Então eu vou fazer aqui uma música que é de um compositor do Rio, chamado Miguel Jorge, e que fala sobre essa questão. A música chama Quanto Tempo? E é sobre esse momento dessa parada. A gente parou, né? O tempo parou. E a gente está nesse momento reflexivo e que tem que ser mesmo, para a gente melhorar muitas questões dentro da gente e na relação com os outros. Então, essa música fala sobre a questão do tempo. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo leva para mudar de ideia? Quanto tempo leva para o tempo levar? Leva tempo de folha caindo. Leva tempo que tem que levar. Leva tempo, mas o tempo é leve. Leva a água do rio para o mar, antes que o tempo releve. Tanto tempo vai ter que levar. Desanoitece e segue sempre tempo que nunca segue essa nascente. Quanto tempo leva pra mudar de ideia? Quanto tempo leva pro tempo levar? Leva tempo de folha caindo. Leva o tempo que tem que levar. Leva tempo, mas o tempo é leve. Leva a água do rio para o mar.
Ainda que o tempo revele, bem no fundo não esquecerá, pois anoitece e segue sempre tempo, e nunca segue essa nascente. Desanoitece e segue sempre tempo, e nunca segue essa nascente. Ai, que maravilhosa, Beth Leibas. Especialmente aqui, foi pega de surprise. Para finalizar a live cantando. Meus tambor, meus pandeiros, tudo lá. Ainda bem que você está aí na sua casa com os instrumentos todos. Mas essa mensagem é uma mensagem linda, né, para todo mundo aí. Leva o tempo que tem que levar, gente. Então, né, vamos ser pacientes aí, vamos ficar firmes. Folha caindo, porque a gente está no outono, né? A hora que eu tenho uma pessoa muito querida para mim que falou assim que esse é um momento onde, igual uma semente, que a semente tem dentro dela toda a potência da árvore que está ali dentro. Então a gente está nesse momento de guardar dentro da gente tudo de melhor e tentar melhorar tudo, porque quando a gente florir, quando acontecer da gente poder florir, né? A gente nascer bonito de novo, nascer diferente, nascer com mais compaixão, com mais humildade, com mais amor pelo próximo, se cuidando mais da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, da nossa emoção. Vamos fazer exercício, gente. Né? Eu acho que para isso que está servindo, além, né? Claro que tem muito sofrimento, né? Demais. Eu tenho muitos colegas médicos que estão aí internados e passando muito sufoco, né? Que estão ali tratando diretamente com os pacientes. Mas a gente que tem o privilégio de poder ficar isolada, é isso, é para isso. É o momento do isso. É de se recolher para depois poder nascer. Bem bonito. Sim. E muito obrigada, Beth. Como diz o Regis aqui no comentário, para acalmar a alma. Sim. Você cantando pra gente nesse final. Tchau, gente, todo mundo. Foi muito bom. Muito obrigada a todos pela presença. Me sigam lá no Beth Leibas Oficial, que vai ter na notícia dos shows, né? Exato, e queremos lives de música da Beth, mais dicas também de acupuntura. A Beth já começou a atender de novo em alguns poucos dias, então quem se interessar também a gente faz contato, manda uma DM para a Beth perguntando lá do consultório e tudo, para poder, gente, qualidade de vida, muito amor e paz para todo mundo aí. Teve um namastê aqui da Juliana. O Reis, agora só falta o chá. Todo mundo, gente, vamos beber um chá, todo mundo chá. Os chás certos. Chá. Chá, gente, em chinês. Chá. A Carol tá falando que a live foi ótima. Carol, muito obrigada. A Carol falou um monte sobre a China comigo na primeira live. A gente super se divertiu. Eu e a Gabi, Carol falou que a gente foi colega de mandarim, né, Gabi? Ai, gente, isso é muito importante. A gente estuda mandarim, assim, já tem muitos anos, uns 11 anos. O nosso Lila. Que a gente... o Li vai ser um dos convidados para as próximas lives, para falar de todas as curiosidades existentes que vocês têm sobre a China, né? Tipo, come cachorro, não come, chinês é porco, não é? Que não é, viu, gente? Inventou o Covid, ou não inventou o Covid. Olha, ó. A gente tem agora 25 segundos, então é para dar um tchau para todo mundo, aquele momento. Oi, Alexandre mandou aqui, minha doutora predileta, o Timothy é estrangeiro, não sei nem se ele está entendendo o que eu tô falando, Timothy. Hello, Timothy. Um grande abraço para a Beth, tá com saudades da Carol, de todo mundo. Então é isso.
Um beijo, até a próxima Beijo. live. Tchau, Beth, com Obrigada, Deus. Alicia Ciani.